Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente e neste canal a gente fala um pouquinho sobre teologia bíblica. Estamos caminhando sobre o curso de Bibliologia. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar a poder fazer parte da nossa grande família e poder se inscrever no canal, deixar o seu joinha ali para que a gente possa juntos crescer no conhecimento. Neste canal a gente está falando um pouquinho do curso de Bibliologia, que é a Introdução Bíblica, um curso que está ali localizado, hospedado no caso pela Eduz, onde tem mais de 40 aulas. Nós falamos um pouquinho sobre alguns conhecimentos do meu mestrado em Teologia para poder compartilhar e crescer um pouco mais do seu ministério. Eu vou deixar um link na descrição para que você possa também fazer parte da nossa jornada e crescer juntos. Em 3 meses ali, você já faz o curso completo com 40 aulas. Eu vou compartilhar com você uma tela aqui, dando sequência, A gente falou rapidamente, no caso, em aulas anteriores, sobre um pouquinho da estrutura bíblica, e agora a gente vai alencar ou falar mais adequadamente também sobre como que é dividido um pouco dessa estrutura no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. No Antigo Testamento, então, nós falamos rapidamente sobre os 39 livros alocados que nós temos na nossa Bíblia, versão em português, na versão protestante. Por que na versão protestante? Porque também na versão católica, ela acaba tendo algumas divisões diferentes e também alguns livros contidos a mais. Lá na frente, numa próxima aula, a gente vai falar especialmente sobre esses livros que tem na versão católica, que são livros denominados como apócrifos. Nessa aula, especialmente, a gente vai falar um pouquinho dos livros contidos na versão protestante, ou a versão João Ferreira de Almeida, que é tida pelos vários grupos alinhados no Brasil e alguns países do mundo também. Então, o Antigo Testamento, esses 9 livros, ele corre em ordem, no caso, que não é cronológica, essa é a primeira observação. É sim temática. Grandes grupos encerram o assunto do Antigo Testamento. Esses grupos, no caso, lei, história, poesia e profecia. Falávamos no vídeo anterior sobre essa questão de que a Bíblia Stuttgartense, ou a Bíblia hebraica como um todo, ela tem um contexto diferente no sentido de ter um sentido, ter ali uma organização diferente da nossa. A nossa é mais pedagógica. Por ser mais pedagógica, ela foi alinhada ali na época, no caso da Idade Média, para poder pegar e estar mostrando para nós como que foi o desenvolvimento da história de Israel. Um pouquinho disso nós verificamos quando nós observamos ali os 5 primeiros livros, os livros da lei, no caso, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que são classificados, chamados, denominados, no caso ali, como lei, ou a Torá alinhada por Moisés, ou escrita por Moisés, sendo o libertador de Israel, então, ele vai deixar os primeiros escritos para a constituição, para a organização do povo na saída, no caso do Egito, 40 anos de deserto, para poder ter a nova forma agora de governo dentro da Terra Prometida. Nisso a gente ressalta ali também o 5º livro, chamado Deuteronômio, que faz parte também da revisão, no caso geral, da lei. Então, quando você lê todos os livros, você chega até Deuteronômio, você vê que é uma repetição da lei. É Moisés fazendo uma revisão geral, digamos assim, de tudo aquilo que ele colocou anteriormente, para que agora o povo de Israel tenha novamente em voga aquilo que ele tem colocado perante o que recebeu de Deus. Os próximos grupos de livros é o grupo histórico, que na sequência ali organizada pelos teólogos, digamos, da Idade Média, vai nos trazer a história de Israel, alencada desde Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Notem que nessa nossa divisão tem 1 e 2 Samuel, por exemplo, 1 e 2 Reis, por exemplo, 1 e 2 Crônicas, que na versão, no caso da Stuttgartense, não tem. Na versão da Stuttgartense, esses livros são unidos num único livro, não tem esses 2 períodos. Nós dividimos até o período de 1 e 2 Samuel, por exemplo, para deixar o início, no caso, do reinado ali por Saul no primeiro livro, e no segundo livro a gente começa já a alencar maiormente a questão de Davi e também a questão da morte depois de Samuel. Então, ali, e Salomão depois. A questão ali do
os dois livros, né, são divididos para que nós possamos melhor entender a história e o contexto de Israel, que se passa-se ali, no caso, quase que 800 anos de toda a história de Israel, desenhada, separada nesses vários livros da história, até chegar ao período, no caso ali, da teocracia no início, monarquia, divisão do reino, cativeiro e pós-exílio. Então, nesses poucos livros ali é contido toda a história de Israel do Antigo Testamento, separado, né, digamos assim, na nossa versão, dos profetas lá. E daí já na Bíblia hebraica eles me colocam juntos, tanto os escritos, os históricos, como também os profetas juntos ali, intercalando com os livros. Isso eu vou te explicar daqui a pouquinho também. O próximo grupo aqui é o grupo de poesia, que são dos livros denominados como os poéticos, né? A poesia sapiencial, digamos assim, de Jó, de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que dentro, no caso da literatura, é uma questão bem antecedente ainda ao povo de Israel. Lá dentro da poesia egípcia, de outros grupos ali, dos caldeus mesmo, tinha muita literatura parecida com essa. E claro que os judeus, né, através dos seus sábios, seus anciões que guardavam os costumes de cada cidade, eles acabam mantendo esse costume antigo, da antiguidade, de poder ter essas palavras, esses conselhos para os mais novos, e acaba também tendo a escrita, né, sagrada bíblica, tendo também uma parte destinada para com esse estilo literário do contexto ali do Egito e de outros povos anteriores ainda. No Antigo Testamento, ainda participando ou falando um pouquinho mais o fechamento aqui do Antigo Testamento, tem a parte que eles colocam ainda sobre a questão da profecia, ou seja, sendo, né, o povo de Israel, entre aspas, escolhido por Deus ali, através do texto bíblico, e sendo responsável pelo costume e a manutenção, digamos assim, do culto ao Deus Yahvé, os profetas é um grupo de pessoas que recebe a informação diretamente de Deus e repassa para com o povo, assim também como ou intercede, ora perante o povo para que o povo venha a ser abençoado. Então, na profecia, 17 livros, no caso ali, contém a questão da profecia do Antigo Testamento. Tem esse estilo literário de profeta, de profecia, contemplado no Antigo Testamento. São obras, né, de 16 profetas hebreus, mais o livro de Lamentação, cujo autor também é Jeremias. Então, Jeremias, o profeta, tem um livro que conta a história dele e também aquilo que ele deixou de profecia para com Israel. Ele é um dos profetas maiores que tiveram maior texto, maior incidência, maior escrita, maior quantidade de revelações perante Israel. O outro grupo é os profetas menores, que tiveram menor vazão escrita, mas que também tem a mesma respeito de Israel e do povo judaico e cristão até os dias de hoje. Jeremias, ele escreve esses dois livros ali, então. Ele escreve tanto o seu texto, os textos que contemplam a sua história, e também o complemento da sua história, que ele coloca profecias, né, escritos perante a postura de o povo de Israel perante Deus, e avisa o povo de Israel que vai vir, né, um castigo divino. E quando esse castigo divino vem, ele faz um outro livro, o livro de Lamentações, contando, contemplando, falando ali sobre a questão de como Israel era e agora como Israel está percebendo ou pertencendo ou participando desse momento. Então, os livros proféticos, os profetas, no caso, são a parte última ali do Antigo Testamento. E como eu falei, profetas maiores são grupos ali, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, são livros que tiveram mais quantidade de profecias, né? Então só o livro de Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos que foram divididos por nós. E aí também, a divisão de capítulos e versículos, lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nós colocamos depois, no período de Idade Média, essa divisão. Nos originais, era tido como uma escrita densa, assim, uma escrita completa, sem ter essa divisão de capítulos e versículos. Mas a quantidade de informações que esses profetas ditos maiores, eles têm, é maior quantidade que os profetas menores. Por exemplo, Naum, Sofonias, Abacuque, outros demais textos ali, né? Obadias, são textos que têm apenas um capítulo, uma carta rápida que foi endereçada ali para Israel. Por isso a divisão entre profetas maiores e menores. Com isso, deixa eu voltar para você aqui para concretizar
mais esse conteúdo, né? Então, foi uma aula rápida ali, somente um comentário sobre a questão da estrutura do Antigo Testamento, que nós estamos aqui para poder pegar e estar compartilhando um pouquinho mais de informações do texto bíblico com a sua pessoa, e te convido a poder fazer parte da nossa grande família e também se inscrever ali no nosso curso, que está iniciando agora com uma turma nova, e eu quero te ver lá, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, tamo junto, e isso é só o começo.